Estamos começando mais um Sem Nortecast, o podcast de arquitetura e urbanismo da Faculdade UniGoiás. Meu nome é Pedro Lima e eu estou aqui com... Prazer, pessoal. Raquel, juntamente com a Ana Luísa. E estamos com um convidado hoje muito especial. É um dos formandos da primeira turma da UFG, empreendedor imobiliário, dono de um escritório referência. E eu já quero que você se apresente, Pedro Carlos. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Vamos fazer aqui de um movimento, uma conversa legal. Isso. Estou aberto aí para responder tudo que vocês quiserem, contar umas histórias, Pois é, vamos começar então. Antes de tudo, siga a gente, se você está escutando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, deve estar mais presente no YouTube, Temos no nosso perfil também no Instagram, semnorte.cast. E no YouTube, manda para os amigos, para os alunos de arquitetura, professores, curiosos e tudo mais, certo? Então, vamos começar, Começa contando, Pedro, um pouquinho da sua paixão pela arquitetura, como surgiu esse mercado, como que você entrou, como que você começou tornando referência na área com o tempo. É engraçado. Deu ruim na gravação? Tum. Só falar. Não, moço, isso aqui é... Do zero? Estamos começando mais um Sem Nortecast, o podcast de arquitetura e urbanismo da Faculdade UniGoiás. E eu estou com a Raquel aqui. Isso, muito prazer. Estamos com um convidado muito especial, formando da primeira turma da UFG, dono de um escritório referência, empreendedor e profissional do mercado imobiliário. Muito prazer, Pedro Quarto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês para termos aí uma conversa incrível, abordar vários assuntos. Estou a refém de vocês aqui nesse momento agora. Pode começar se apresentando, explicar um pouco como surgiu sua paixão pela arquitetura, seu olhar, como você teve essa visão, como com o tempo você foi crescendo, se tornando referência. Perfeito. É bacana entender isso, porque pode até parecer mentira, mas é real. Eu sempre, desde quando eu me entendo por pessoa, eu tenho um olhar muito voltado para a arquitetura, mas assim, é um sentimento mais infantil. Você não sabe de fato o que é isso se manifestando, mas com aquela cabeça encostada na janela de um carro e vendo prédios, edifícios, vendo obras subindo, e eu sempre tive a convicção de que eu não estava interessado na parte civil, de como ele de fato vai subir na parte da construção. Estava falando da parte de processo de projeto, pensar ele, elaborar. Então, isso para mim sempre foi muito certeiro. Já desenhava desde pequeno já também?
Desenhava desde pequeno, revistinha do Pica-Pau, que vinha 6 canetinhas coloridas, pintando, tendo a percepção, minha avó costurando, eu sentava num canto, desenhava ela, mas eu nunca só desenhava ela, sempre tinha um contexto da perspectiva do entorno também. Eu sempre, automaticamente, quando ia desenhar um objeto, o entorno ele acabava sendo registrado também. E, igual eu estava abordando, parece natural saber que esse sentimento que você quer projetar, mas sabe que ele engasga, que você não sabe de fato o que é, porque nós temos muita, vamos lá, paradigmas na sociedade do que é arquitetura. Então, eu sofri muito com isso. Então, mesmo lá no fundo sabendo, e hoje eu sabendo o que eu realmente queria, porque eu atingi esse objetivo, nós temos muitos estigmas que eu quero até abordar aqui, que me desviou bastante de uma possível trajetória que eu pudesse vir a ter na arquitetura. Uhum. Isso é muito... Perdão ter te cortado. Não, o que é isso? Isso é muito interessante, porque eu tinha esse exato mesmo sentimento, é muito engraçado. Eu desenhava, mas eu nunca entendi o que era. E aí, até o meu 3º ano do ensino médio, metade do 3º ano, na minha cabeça era engenharia civil. E aí que eu falei, caraca, isso é arquitetura, isso não é engenharia civil. Uhum. É que o primeiro contato sempre nasce a partir do desenho, né, mais ou menos. Sim, né? Sim, muito interessante. Isso, eu acho também da curiosidade. Sim. Então, aquele menino que olha um pouquinho mais diferente para as coisas que emolduram a cidade, as transformações... Eu, pelo menos, amava ver uma obra subindo. Também, cara, não vou mentir para vocês que eu não desejava ver uma obra subindo. Eu amava. Uhum. Mas eu acho que no inconsciente, o ato de projetar, ele era o ato de falar assim, quem concebe isso? Entendeu? Como que se estrutura isso? Pedro, você é formado pela Federal, né, de Goiás, é uma das primeiras turmas, né? E aí, a primeira turma. A primeira. E como é que foi esse início, assim, tipo, no curso, um curso que estava iniciando na faculdade que já tem uma história, mas era a primeira turma, como é que foi esse... Foi desafiador, porque quando teve a abertura do curso da Federal, poucas universidades de arquitetura tinha, né? Poucos cursos. Se eu não me engano, nós contávamos ali com a UEG em Anápolis, a PUC e a Unip só naquele momento. Rapaz, o povo hateou bastante o curso, porque falava que não ia ter o sucesso da PUC e aquilo magoava nós, né? Mas assim, desde já eu entrei no cursinho, que eu tive que fazer uma etapa de cursinho. Inclusive, por foi os paradigmas que eu vou contar já, mas entrei no cursinho e fiz o meio período, né, a metade do semestre lá na UEG para Engenharia Civil, mas já esperando a arquitetura que já tinha burburinhos de abrir ao final do ano. Então, ainda era um burburinho até o final do ano abrir a arquitetura. E sempre esteve no seu horizonte. Assim, não, na hora que falou que era Federal Arquitetura, eu falei assim, nasceu no tempo certo, na hora certa, então eu fui predestinado. Então eu abracei com toda a força, inclusive eu ia no cursinho olhar no simulado, né? Eu vim de escola estadual, pública, é um pouquinho mais difícil, mais né? Puxado, conseguir um diferencial. Mas eu ralei bastante no cursinho. No início era o nome lá embaixo ali do simulado, aquele listão, né? Uhum. Mas até próximo ali da Federal na UFG, eu já estava lá no topo da lista. Rapaz, eu tive que ralar, porque de onde que eu vim é só ralando mesmo pra gente conseguir. Maior, né? Eu lembro que eu também tive um negócio engraçado quando eu fui fazer meu primeiro vestibular era vestibular ainda, não era Enem. O Enem era só para somar nota pro vestibular. E aí eu fiz na UEG e aí a primeira prova era prática. E eu achava que, desenho pra caramba, tá de boa, né? Cheguei lá, um monte de questão de geometria analítica, de calcule a corda, de não sei o quê, eu não sabia nem como fazer isso. Aí acabou que não deu certo, mas aí depois estou aqui na Unigoiás fazendo o curso. Não. Mas tem essa coisa, né, dessa discrepância,
que quando você entra na arquitetura, acaba que a grade curricular muda um pouco a perspectiva de como você vê o curso, né? Às vezes tem galera que acha que o curso tem um viés mais técnico ou um viés mais artístico. Como é que foi esse primeiro impacto para você, assim? Não, de cara a Federal lançou, não teve teste de aptidão na Federal de desenho e foi exatas. Caramba. Não caiu na parte de humanas. Sabe o que eu fiz? Eu comemorei muito, porque eu amo matemática, química, física. Então, inclusive, uma das possibilidades de ter feito, eu fiz o ProUni na época, era física. Então, eu estava já visitando a Federal, já fazia 2 anos, na semana de física. Eu amava reator de partículas nuclear. Sério? Eu amava acelerador de partículas. Era um nerd, né? Já era um nerd. Nada, tava longe disso. Eu tava correndo atrás, porque, igual eu falei, de onde eu vim, o trem foi mais difícil. Eu trabalho desde os 10 anos de idade, mas quando eu falo trabalhar, é trabalhar real, óbvio, com os pais, né? Ajudando ali no serviço, atendendo telefonema. Depois meu pai inventou de ter uma distribuidora de água, era carregando galão de 20 litros de água nas costas. Então... Então é bom que você já teve um primeiro contato com atendimento ao cliente, né? Que é algo Atendimento ao cliente. Não, isso ajuda bastante. Queira ou não, óbvio, eu não queria ter passado por um serviço um pouquinho mais duro, né? Mas tinha que ajudar a família, então não tem jeito. Mas o contato com o atendimento ao cliente... As férias a gente passava deixando cartõezinhos de gás e água e batia a campainha das pessoas para vender um gás. Porque se você vendesse um gás ali na hora, se eu não me engano, você fazia mais R$3. E R$3 em 2002 era um absurdo para uma criança. Então, meu pai praticamente me alforriou com 14 anos. Ele já não comprava uma meia e uma cueca para mim mais. Então, eu tinha que estar trabalhando. Entendeu? Então, assim, eu tive um contato muito cedo com o trabalho que me ajudou bastante. Também ali no 2º ano tive contato com um diferencial, porque eu vim ali do Polivalente, que hoje virou militar. Na verdade, virou militar comigo ali entre o 1º e 2º ano. Eu fiz um programa que chama Junior Activement, que é pega o aluno de ensino médio, coloca ele em 6 meses tendo atividades com empresários e você monta uma empresa júnior. E essa empresa júnior ali a gente aprende a ter fluxo de caixa. E uma dificuldade que eu vi, meu pai sofrendo bastante, cabeça dura, daquela época mais matuta, enfrentando ali guerras, mais difícil, não se posiciona mais para o aprendizado, porque já se vê feito, né? Então eu tive contato com fluxo de caixa, nós montamos uma empresa de abajur. Caramba, que legal. Nós pegávamos aquelas garrafas, íamos lá nas boates, pegava a garrafa de Absolute. Na época, não tinha nem contato ali com o mercado, nada. Não existia internet com esse nível de comercialização. Então, a gente tinha que comprar cúpula baseado... quem que é o contato da turma de Campinas? Aí tinha uma das integrantes que sabia ligar para São Paulo. A gente encomendou cúpulas e montava um abajur com a garrafa da Absolute, todo personalizado. Caraca, foi sucesso. Aí fazia levantamento de custo, quanto que custava, centro de custo, capital de giro, fluxo de caixa, achar investidor. Caramba, que legal. Então, isso desbloqueou muito. Aí eu tive muito sucesso nesse programa. E aí, desmistificando aquilo, eu já sabia para o rumo que eu queria ir. Só que quando vocês falam que gosta de projetar prédio, o que a sociedade fala para vocês? Quem que faz? Quem que concebe o prédio? O pessoal fala que engenheiro aqui que domina prédio, que arquiteto só faz interiores, era lá. Exatamente. Não, então só faz o desenho. O desenho. Não é projeto, é só desenho. Tanto é que quando a gente vai explicar para a pessoa que é arquiteto, você fala, não, eu faço um desenho, projeto, isso é para a pessoa entender, porque ainda está muito... falta de entendimento o que é ser um arquiteto também. Por ter sofrido, não vamos dizer baseado no sofrimento, tá, pessoal? Mas por ter sido desviado por muito tempo, isso me deixou instigado a ter uma missão de explicar o que é arquitetura. Então, onde eu passo, não interessa se é um aniversário ou vendendo algo real, eu tenho uma missão de falar o que é realmente o potencial da arquitetura. E temos esse estigma do arquiteto. O arquiteto só faz um desenho. E a gente pode estar aqui conversando por mais 15 minutos e nós conseguimos falar N estigmas que o arquiteto ele sofre.
Entendeu? Mas quem que é o problema disso? Quem que está fazendo o nosso marketing? Nós temos ali alguns casos famosos na internet, tipo o Space Today lá do Serjão, que ele fala sobre a ciência. Ele fala de quem que é a culpa do acadêmico se afastar da sociedade, do arquiteto se posicionar ali num trono e não descer. Então, assim, nós temos um papel de mostrar o valor, não só mostrar nosso valor, como também usufruir o que a gente pode colher dele, né? As várias possibilidades que o arquiteto tem em atuar no mercado e de forma bem mais profissional do que os estigmas que nos moldam. Você acha que parte desse estigma está ligado ao fato do arquiteto, ao longo do tempo, se distanciar da obra, se distanciar do acompanhamento de obras? Não só da obra, a obra é uma das partes, né? Eu digo assim, a obra é parte, tá? Mas tem muito mais outras coisas que que vai além da obra, que o arquiteto tem que continuar demonstrando sua atenção. O arquiteto ele pode estar em diversos setores do mercado, entendeu? E quando a gente fala do mercado do imóvel, porque qual que é o nosso objeto de trabalho? É trabalhar algo imóvel. Então, quando eu falar mercado imobiliário, não é nada estigmatizado para o que vocês entendam de popular. Então, primeira coisa, a gente tem que falar a língua da população. Então, quando a gente fala mercado imobiliário, todo objeto de trabalho que é concebido por nós, ele é um objeto que compõe o imobiliário da sociedade, da cidade. Então, primeira coisa é a gente não afastar muito com o nosso, vamos lá, quase vira um dialeto, né? Do arquiteto tentando falar bonito, se expressando. Cara, a gente tem que falar as coisas mais banais possíveis para a gente conseguir. Então, vamos falar mercado imobiliário também, porque faz parecer que quando você está projetando um instituto para um dentista, que aquele patrimônio que ele está concebendo vai fazer o quê? Uma nova cadeia do negócio do dentista, vai amadurecer o negócio dele, mas queira ou não, vai amadurecer a região que está ali inserida, vai ter uma valorização, ele vai patrimonializar o imóvel para a empresa dele. Então não adianta a gente se afastar. Então a gente quer falar só do lado humano, mas se a gente não tiver o lado que se sustenta, todo mundo aqui tem um desejo de viver de arquitetura, né? Viver de arquitetura. E viver de arquitetura não é viver de luz. Sim. Entendeu? E viver de arquitetura é óbvio. Todo mundo tem seus princípios. Eu não vou aqui discutir o princípio de cada um. Mas, assim, todos os arquitetos, por compor uma cadeia de um conselho, eles trabalham dentro da ética e dentro de um campo. Então, nós somos altamente éticos em relação à nossa profissão. Então, nós respondemos uma 90-50, nós respondemos a um conselho, nós temos responsabilidade técnica, nós temos fiscalização municipal do Corpo de Bombeiro, vigilância sanitária, que são coisas que ninguém entende que o arquiteto vive. Novamente, Sigma, quando você fala que é arquiteto, nossa, podia me dar umas dicas aqui para o meu quarto? Nossa, sério, meu Deus. Uma consultoriazinha. E a luz, Amara? Que você coloca no meu quarto? Essa cortina Isso, combina? Exatamente. Então, assim, é nosso papel. E não é cansar, é nosso papel sorrir diante disso e demonstrar valor nas nossas ações. Essa é uma conversa até engraçada, porque algumas semanas atrás a gente conversou aqui com o Eduardo Ronchetti, né, que é um dos maiores especialistas de acessibilidade e tal. E é sempre um ponto que eu procuro trazer, e é um ponto que você tocou e eu acho interessantíssimo, que é a viabilidade financeira de um projeto. Porque muitas vezes quando você pensa, tipo, o arquiteto pensa num projeto, às vezes ele quer, tipo, ser, sei lá, um novo Niemeyer, fazer uma coisa muito diferentona e tal. E tem projetos que você pega, tipo, antigamente, que hoje em dia não são execuíveis, não passam em legislação, e tem outros critérios e tal. E até por questões de lei, de como fazer um projeto que seja pensando no mercado também, não só nessa parte social e humana, né? Para tornar aquilo ali executável. Quais são as práticas que você pensa que o arquiteto tem que começar a ter nessa formação, assim, para começar a pensar nessa questão de não ser muito viajado, de fazer uma coisa que seja mais pé no chão e que tenha um apelo mercadológico, assim? Isso. O primeiro movimento é entender que nós temos que explorar
diversos cenários. E um dos cenários que a gente mais vai estar tendo contato com o mercado, quando a gente fala mercado também, vamos colocar o arquiteto falando a língua de todo mundo. Quando é o mercado, são pessoas querendo nos contratar. São empresas, são pessoas físicas, jurídicas, dentistas, médicos. Nós temos que colocar em pontual, assim, o que é um estudo de viabilidade? Ele vê cenários distintos, que são qual que é o potencial máximo legislativo para que eu possa apresentar para o dono do terreno. Esse é um. Primeiro esse terreno ele corresponde à malha urbana. A malha urbana ela é setorizada em potenciais. No uso de solo vai ter índices diferentes para cada terreno. Então, se você tem ali um grupo de empreendedores, de incorporadores querendo trazer ali uma solução para habitação, eles querem fazer carreira ali de habitação, eles vão contratar um estudo de mercado, eles vão fazer uma análise jurídica do terreno, se não tem nenhum embargo por parte dos ex-donos. Depois eles vão fazer um estudo de mercado. Aqui é interessante colocar famílias de 3 pessoas, então são unidades de 2Q, de 60 metros quadrados, e assim eles vão entender. Mas qual que é o papel do arquiteto? Primeiro, ele é mostrar para o cliente, tanto como empresa, como até uma casa de sobra. Primeiro cenário, qual que é o aproveitamento máximo? Aqui você pode construir 13 mil metros quadrados, tudo dentro da lei. Então, aqui você pode e tem que dominar, porque não é todo arquiteto que consegue saber o potencial máximo de um cliente. E é uma birra que eu tenho, que nós temos que colocar o arquiteto também como um técnico, um legislador. Ele tem que aprender a legislação de forma correta, tá? Não quer dizer que até juízes ou advogados têm interpretações distintas da lei. O arquiteto também tem essa dificuldade. Nós temos códigos gigantescos e o pior, gente, cada município tem um código de obras diferente, né? plano Isso diretor. Cada estado tem um corpo de bombeiro. Ainda bem que é 90-50 universal. Só isso para dar. E isso colabora para outro estigma, que é de que o arquiteto não segue lei. O arquiteto só desenha e faz qualquer coisa. É muito engraçado porque quando você fala para alguém da arquitetura, você faz as coisas viajadas e depois o engenheiro vem e conserta, né? E a gente tem que quebrar esse estigma também de que a gente entende o que estamos fazendo. A parte de engenharia é nosso melhor amigo. Hoje, minhas melhores network, minha melhor companhia são as construtoras e os engenheiros complementares. São o meu melhor ciclo de relacionamento, entendeu? Porque é lado a lado, nós caminhamos juntos. Para mim não existe nem... Esse estigma para mim já está superado assim, há muito tempo. Sério? Esse para mim é o... Do mercado que eu estou trabalhando, que é o profissional... Esse estigma a gente já está superado. Para mim, eu que vivo isso. Entendeu? Quando a gente está falando do mercado, hoje o escritório, a Carta, ela é composta de uma equipe que nós estamos com 17 profissionais hoje. Então, a empresa cresceu bastante. Depois eu falo um pouquinho dessa jornada. E, então, nós estamos num mercado um pouquinho mais maduro. Então, o intercâmbio entre arquiteto, engenharia, complementares, pessoas de compatibilização... já é superado. Tá? Então, todo mundo entende a necessidade. Tem arranca-rabo? Tem. Normal, nas né? reuniões de compatibilização tem, porque uma tomada de decisão que a gente teve pode gerar consequências, mas a nossa capacidade de ir lá, resolver o problema, entrar em contato com o engenheiro, entrar em contato com um cara de pressurização, achar ali uma solução B, C, D, é conversar. Entendeu? Não ser resistente, porque o resultado ele é baseado em intercâmbio de disciplinas. Nós somos ali a matriz que gerou o produto 1, mas a gente não tem a vaidade, porque tem uma parte técnica. Imagina que o corpo humano ele é feito de a parte esquelética, a parte dos órgãos, a parte da musculatura. Então, entenda que cada fase dessa do corpo humano é um complementar. Não é só desenhar um corpo por fora. E nem a funcionalidade. Eu sei onde vai ficar o coração, mas ele precisa de uma válvula. Essa válvula se conecta. Então, minha amiga, eu falo isso porque complicado. Eu e a Raquel, a gente faz estágio no mesmo escritório e nós já recebemos várias vezes
para consertar trabalhos de outros arquitetos mal feitos e compatibilizar, enfim, algo que a gente realmente ainda vê. Então, tudo depende do mercado, e que aos poucos vai sendo quebrado realmente. Exato, mas assim, nós estamos falando de distintos profissionais, a gente não consegue entender toda a vasta gama, né, de profissionais que está disponíveis, né? E a gente também não sabe como que é o engajamento que ele colocou naquele período. Realmente pode ser uma pessoa que está com seu 1, 2 anos de formação, teve a intenção das melhores de pegar aquele produto, não deu conta, mas está lá se desafiando. Tem muita coisa disso. Aí realmente gera aquele atrito, aí ele vai para um outro profissional. Então, existe demais isso. Mas assim, eu sempre luto lá na equipe para uma profissionalização. O entendimento correto não só das partes legislativas, que é um dos traços da arquitetura, mas como da parte funcional. Sim. Então, eu amo uma malha, um grid, eu amo uma modulação. Então, todo lançamento pré-estrutural de polarização eu lanço em qualquer nível de projeto, pela experiência que a gente já tem trabalhando, porque não se concebe os processos arquitetônicos sem você não ter o entendimento mínimo de uma malha estrutural. Não é à toa, pelo menos eu tive projetos estruturais da fase de... Eu não sei, em concreto, madeira, todo mundo tem na faculdade, né? Mas vocês têm que colocar em prática também, né, pessoal? Analisar, ter a percepção, porque eu tenho dentro de mim que, desde Le Corbusier, Mies van der Rohe, o lançamento estrutural é do arquiteto, minimamente de pilarização. Ele não precisa, ele tem que fazer no mínimo predimensionamento, né? No mínimo predimensionamento. Arquiteto que não sabe fazer predimensionamento, e gente, tem fórmulas básicas, entendeu? Não domina. E se ele quiser algo mais arrojado, ele já pode sentar numa rodada de compatibilização, porque se desenvolve amizades. Olha, eu estou precisando desenvolver, esse arquiteto ele precisa de uma expressão arquitetônica, ele precisa de um arrojo. Senta com um amigo, chame para tomar um café, um engenheiro. Não é possível que na nossa cadeia de amizade a gente não tem bons profissionais juntos. Paga um hambúrguer para ele, um almoço, meu amigo. Chama, isso é intercâmbio. Ele precisa de você para alimentar a cadeia de recorrência de clientes e você dele também, porque pode ser que dele também parta um cliente que ele queira uma indicação de um arquiteto. Então, esse intercâmbio, pessoal, é onde que vai amadurecer vocês. Então, fazer amizade com arquitetos, eu amo. Mas por que a gente só restringe a amizade com a arquitetura? Né? Para com isso. Nós temos que ficar... Depois, a estratégia do escritório de recorrência. Eu tenho muita amizade nas imobiliárias, construtoras, incorporadoras e escritórios complementares. Talvez meu maior nicho de relacionamento está aí. Que isso ajuda a trazer um outro olhar, a trazer mais clientes também. Gente, o arquiteto por arquiteto pode chamar uma colaboração, mas se você tem um nicho de cadência de vamos lá, ser bem aceito, ser um profissional que está sendo bem visto por esses complementares, a chance de sucesso e recorrência é absurda. Então, falem a língua, se complementem, não fale assim, mas não E falo mais, assim, sempre complemente as conversas, coloque o arquiteto na posição de que ele contribui, ele que busca o resultado, entendeu? Junto, em colaboração. Eu queria até puxar um pouco antes, porque eu queria falar sobre a Carto também, só que eu vou voltar um pouco antes em relação ao seguinte. Quando eu fiz cartografia, né? Cartografia agrimensura no meu primeiro curso. Cartografia. E sempre tive um fascínio por arquitetura, e aí meu primeiro contato com a arquitetura foi com urbanismo, né? Trabalhar em alguns escritórios de fazer projetos de urbanismo, e foi desenvolvendo essa paixão por urbanismo. Quando eu entrei no curso, de fato, agora... eu passei a ter um olhar diferente, assim, a querer fazer outras coisas, mexer com predial, alguma coisa do tipo, assim. Interiores nunca me pegou, mas... E aí eu queria ver contigo, assim, nesse período depois de formado, como é que foi a sua visão, o que você queria trabalhar, com que já queria abraçar a arquitetura como geral,
Você falou que a gente conversou um pouco antes, você falou que está fazendo alguns projetos de urbanismo agora, né? Mas qual foi esse início, assim, depois de formado? E ainda mais que você falou que quando era mais novo, né? Você teve a empresa, eu queria saber se isso foi um pontapé de falar assim, essa é a minha paixão, essa é o que eu queria mesmo, que você fez com o mercado. Esse aí foi um programa, e no final desse programa teve outro que era o Empresário Sombra. Você acompanhava uma semana alguém do nicho. E como as pessoas mistificavam a arquitetura, que quem faz prédio é engenheiro, aí eu consegui, em Empresário Sombra, ser sombra de um engenheiro da IBM. Aí eu fiquei uma semana andando com ele. Rapaz, eu cheguei lá no topo, é o prédio azul ali na 90, aquele onde que já teve as boates, esqueci o nome de lá. Eu sei. Onde tinha aquela vilão. Isso é mesmo. Sei. Meu amigo, a primeira coisa que fez, um menino que nunca viu um cappuccino direito na vida. Chega lá, tinha uma máquina. Primeira coisa, eles botou esperando assim, uma máquina que você apertava o botão, saia cappuccino. Não era nem café, era cappuccino. Rapaz, isso aqui é outro nível. Eu lembro demais desse processo. E fiquei encantado e peguei o carro, fui de carona, óbvio, nem dirigi, a gente tinha 16 anos. E acompanhei a rotina dele. E lá, eu acompanhei ele, era só orientação de obra, verificando ali a execução, subindo os pavimentos, andando nos elevadores. Cara, achei mágico. Mas na minha cabeça também, quando eu via prédios da IBM subindo, tudo que eu perguntava na sociedade, eu estava no 2º para o 3º ano. O povo fala, esses projetos aí é feito tudo em São Paulo. Porque isso aqui não se faz em Goiânia, não. Aí a primeira coisa que eu falei, eu cheguei para ele, quem que projeta isso? Ele falou assim, não, quem projeta é a Isabel Jaco. Mas ela é de São Paulo? Não, aqui de Goiânia. Eu falei, rapaz, então, aqui em Goiânia a gente consegue fazer esse nível de projeto dessas torres. Não, Isabel é referência e tal. Apesar de nunca ter conhecido ela, começou a me falar assim, então tem alguma coisa aqui. É possível, né? Já abre uma... Então, assim, através desse programa eu comecei a ter contato. Então eu fui ali porque todo mundo falava engenharia, engenharia, engenharia. Que arquiteto não faz prédio, entendeu? Arquiteto mexe com o quê, gente? Desenho, cabeceira de cama, escolhe a cor da luz, não é isso? E papel de parede. Tá? Triste, né? E aí, quando você saiu da faculdade, já foi mexer com predial, assim, já foi de cara? Tem uma historiazinha. Depois desse contato que eu tive... Eu já amadureci, mas mesmo assim ainda fiz o primeiro vestibular para engenharia. Mas depois eu já sabia, eu só estava esperando abrir a federal, que eu também fiz o cursinho. Fui lá, passei, eu acho que eu passei na UEG, passei na federal e passei na PUC também no ProUni, que na época tinha, que eu vim do militar, eu passei também. Aí escolhi federal e o povo, você fica na PUC, seu doido, PUC tem tradição. Eu vou na federal. Vou lá, mesmo, tô falando, eu ganhei a bolsa integral lá no ProUni na época, mas aí eu escolhi a federal. E na federal, assim, desafiador, gongaram a gente em tudo quanto é nível, falar que o curso não ia vingar, e eu acho que a gente criou um sistema, assim, de... vamos provar para todo mundo que o curso vai vingar mesmo. Aí tudo quanto é concurso, Bienal de São Paulo, concurso do Cobre, concurso, nós estávamos nos inscrevendo e ganhando 1º, 2º lugar, menção honrosa, destaque, saindo no popular. Rapaz, no 6º período o povo já não tinha dúvidas que o curso veio para diferenciar. Funcionou. E outra, eu trabalho a vida inteira, desde ali dos 11 anos. Comecei atendendo telefone, obviamente, ali com os 11 anos de atendendo, e eu não parei. Então, desde o primeiro período, aí eu falei pro meu pai, eu não trabalho mais para você. Rapaz, quase foi um fim do mundo, porque ele queria que eu continuasse entregando mercadoria do mercadinho dele. E aí, desde o primeiro período, eu tinha que me sustentar. Então, eu estagio desde o primeiro período. Então, pessoal... Estagiem desde quando vocês entrarem na faculdade e especificamente na área de vocês. É um dos melhores benefícios, é o melhor investimento que vocês podem fazer.
Não esperem estágio obrigatório. Eu sei que alguém vai estar falando aí, é regularização. Gente, Conhecimento, né? que seja para fazer um cafezinho. Que seja para fazer um cafezinho, mas crie sua base. Primeiro contato. Então, eu tive um contato com um escritório que ganhou uma licitação para fazer levantamento de edifícios da PUC, para cadastrar, para fazer, vamos lá, a planta cadastral na prefeitura. Então, eles pegaram tudo isso que eles tinham que cadastrar. E aí eu já fiquei especialista em fazer levantamento com Trena e desenho de AutoCAD já no primeiro para o segundo período. Nossa, muito bom. Porque, então, no segundo período eu já tinha mais de 8 mil metros quadrados levantados e desenhados no AutoCAD. Muito bom. Então, eu já saí na frente de muita gente. Sim. O projeto já fazia rapidão na faculdade. Não, a coordenação motora de software, SketchUp, já estava amadurecida em pouco tempo. Então, e eu sou muito da prática, muito da geometria, horrível para leitura, totalmente dislexo, mas altamente geométrico, então realmente estou no lugar certo. É da matemática, da geometria, da função, que se fosse depender do meu português... Pô, mas fala bem, fala bem. Não, é engraçado porque a gente sempre, às vezes tenta correr, mas sempre volta, né? Esse negócio tipo da geometria. Às vezes eu sempre tentei correr também, mas tá lá, presente. Eu gosto. E aí, sempre trabalhei. E eu lembro que eu já tive contato, era um escritório compartilhado entre 3 arquitetos. Aí lá tinha um arquiteto, João Rafael, que tinha contato com o Andrei, que eu lembro que eles faziam muitos prédios. Eu falei, olha ali a pontinha começando a nascer aqui, prédio. E urbanismo. Eu desenhava loteamento junto com meu amigo Lucas Rodrigues, que virou doutor lá na USP, em pavimentações. E nós dois desenhávamos urbano e eu virei urbanista junto, né? Então não esqueçam, pessoal, nós somos urbanistas também, tá? Pelo menos eu levo isso tatuado junto. Então nunca deixo o pessoal esquecer da minha parte urbana, que é uma das minhas paixões também. A malha, as conexões, o ato do processo de parcelar de forma setorizada, hierarquizando, trazendo fluxo. Então, até porque quando você faz um prédio ou uma casa, ele não está solto no espaço. Então, você tem que analisar todo o contexto. É urbanismo também, né? Porque impacta justamente no dia a dia da cidade inteira. É muito interessante porque é difícil você achar um escritório completo nesse nível que faz todos esses nichos quanto o seu. Então, quando a gente entra na bio do Instagram da Carta Arquitetura, é desde viabilidade, interiores, arquitetura, urbanismo. Hoje as coisas são muito nichadas. Não que isso seja ruim, mas é difícil achar um escritório tão completo. Isso. Nós gostamos de falar, nós somos um escritório onde todos os serviços criativos são integrados. Mas isso é mérito de criar uma equipe que compartilha. Então, para o nosso cliente não sair... Não, ele tem a possibilidade, eu não faço a obrigatoriedade do cliente depender de todos os estágios, mas lá eu tenho especialista em urbano, especialistas em interiores, eu tenho especialistas em arquitetura e tenho especialistas em paisagismo. Então eu falo que é um escritório compartilhado, então num único laboratório, vamos assim dizer, você consegue ter um desenvolvimento integrado, onde que o meu paisagista está a 10 passos do meu processo de interiores. Então, eu gosto de visualizar isso. Não é que eu, Pedro, sozinho faço as 4 disciplinas. Essa integração é baseada num time, no coletivo, e estar no espaço presente junto facilita esse intercâmbio, diminui ruídos, porque pode ter o paisagista como externo. Nós vamos trabalhar muito bem com ele. Mas também ter o paisagista interno do escritório, a oportunidade de vender isso integrado, é uma facilidade para o cliente também dar um grito em um lugar só. Então, nós temos as gerências que fazem a triagem de tudo junto. Então, a Lúcia, que está lá no escritório gerenciando, junto com a Thaísa, que aí é a gerente de urbanismo. Então, eu tenho uma gerência para a parte arquitetônica e interiores e tenho uma gerência para a parte paisagística e urbanística. Então, você tem conexões, você tem hierarquias, não na questão de poder, é na questão da informação mesmo. Tá? Todo mundo tem voz, mas a gente precisa hierarquizar a informação, a competência. Então, o escritório ele é muito bem estruturado
E assim, é muito bem, mas o desejo de melhorar é maior ainda. Então, você fala, você está feliz? Não, já venci muitas guerras, mas nós vamos melhorar ainda cada vez mais o processo de gerenciamento do escritório. Eu acompanho a Carto já há algum tempo no Instagram e tal, e eu vejo que você faz muitas dinâmicas com o grupo, até de ensinamento mesmo, assim. Você faz reuniões com a equipe de feedback, sempre passando questões de legislação e tal. Queria saber de ti qual é a importância de um escritório de arquitetura nessa parte de formação da equipe, de estar mantendo a equipe sempre atualizada, sempre na vanguarda da tecnologia, do conhecimento. E também da formação do estagiário em si. Porque quando tem essa dinâmica no escritório, o estagiário ele tem um olhar diferente. Só que até, complementando a pergunta do Pedro, o seu conselho para um estagiário que muitas vezes tem medo de sair dos estágios. Porque a gente precisa de várias oportunidades. Então, às vezes, o estagiário ele fica meio preso ali. Será que eu saio daqui? Será que eu não saio? Nossa, essa empresa está tão cômoda para mim. Será que eu devo? Então, assim, qual é o seu conselho para o estagiário ter esse olhar? Porque você meio que teve esse olhar quando você pegou esses paradigmas que você bateu. Falou, nossa, mas será que isso é de São Paulo? Então, você teve um olhar meio curioso. Eu digo... Eu tenho vários exemplos. Eu conheço pessoas que têm carreiras incríveis e o único escritório já está lá há 15 anos e pessoas que têm que explorar outros cenários. Eu sempre digo que você tem que estar num lugar confortável, onde que sempre tem o próximo desafio. Se você está acomodado e não se sente capaz ou não está se sentindo instigado para o próximo desafio, eu acho que ele é um lugar que é um ponto de saturação, tá? Então, e outra, existem lugares e lugares. Para uma pessoa, a experiência de um lugar, ela é X. Para outra pessoa, a mesma experiência do lugar, ela é Y. Mas, no fundo, eu sempre digo, se você está vendo coisas novas, está sendo desafiado, você está percebendo uma cadeia de evolução, ali é o lugar correto. Eu acho que nem sempre é a mudança do espaço. E eu sempre digo, pessoal, voz ativa, não só para os estagiários, como arquitetos que estão colaborando. É muito bom estar colaborando, mas assim, voz ativa. Eu tenho desejo de melhorar isso, eu quero estar mais presente nisso. Então, se vocês não tiverem voz ativa, vocês vão ser conduzidos. E não é você que é conduzido, é você que conduz. Então, não estou confortável nessa posição. Eu queria uma posição porque eu tenho mais resultado nesse aqui, ou eu quero me desafiar aqui. Entendeu? Por mais que eu dê 2 passos atrás, eu acho que eu vou me sentir mais confortável nessa posição. Então, voz ativa, porque eu também, à frente do escritório, tenho que ter voz ativa para conduzir. Eu não posso aceitar mais esse tipo de projeto no escritório, isso aqui deprecia a cadeia, porque se a gente não conduz, nós somos conduzidos. E sem queira ou não, a gente é conduzido, mas a gente tem que ter olhares, tem que ter momentos de reflexão. Então, pare de tempo em tempo, faça uma análise, não deixa só para ser na virada do ano, não. Faça de 3 em 3 meses, tente encurtar isso, porque de 1 em 1 ano é sofrido demais, tá? Tá certo. Então, é isso. Se você estiver sendo desafiado e estiver sentindo um crescimento, eu acho um bom lugar. E o Cartolab, que é esse quadro que a gente sempre para, toda semana nós vamos parar por mais ou menos 3h30 do escritório. Isso custa muito dinheiro para o escritório, porque eu estou com 17 profissionais paralisados, custa financeiramente, mas o retorno é absurdo. É um momento que, pessoal, a nossa rotina de entrega é absurda, o nível de ansiedade da visceral e emocional que nós colocamos em cima de uma carga, aquele sentimento, ela é alta. E a gente é atropelado por níveis de entrega. Vocês entendem? Isso porque vocês estão projetando a nível de escola e acredita a nível de estágio também. E aí nós temos que é as rodadas da semana. E a gente meio que fazer uma rodada, quase Arquitetos Anônimos, uma é a gente parar e refletir, e esse horário é só contar coisas boas,
porque a gente esquece. E na hora que os meninos estão contando tudo que fez, parece que vai se sentir naquela cadeia de libertação. Poxa, mas eu fiz esse tanto de coisa. Então, nossa primeira rodada, nossa, eu entreguei isso, eu fiz aquilo, eu fiz 15 pranchas de caderno executivo, e eles vão narrando e eles vão se assustando, entendeu? Aí tem um que fala assim, não fiz nada não. Aí o outro, ué, como que você não fez? Você entregou aquilo tudo. Aí, é mesmo, porque tem os... Memória curta, né? Que faz despretensiosamente, na hora que faz o levantamento, tá com a pilha. E aí você tá com aquela energia carregada e não sabe de onde veio. Mas a gente vê os pontos positivos. Então, além de ser uma rodada de aprendizado, tem a parte dura, tem a parte que é fazer um diagnóstico real do que está funcionando ou não no escritório, tem a parte de aprendizado, tem uns puxão de orelha que é vamos focar na legislação, vamos fazer isso, tá? Porque o escritório é um escritório voltado para o mercado imobiliário. E nós estamos falando assim, estratégia, o arquiteto, ele é um empreendedor quando ele está na frente de uma empresa, não tem como eu não ser. E eu tenho que encaixar meu escritório em algum nicho. E eu entendi que eu não sou um cara muito que vai para as mídias, para o Instagram, posicionamento e ficar me posicionando socialmente, que eu acho que esse estigma foi muito bem sucedido porque a turma que vislumbra interiores, o ciclo Casa Cor, esses negócios, é um ciclo muito bem sucedido e eles criam muito barulho, entendeu? Porque eles têm tanto sucesso que eles estigmatizam a profissão somente nesse nicho, porque eles são bem sucedidos nessa área. E eu que estou aqui do lado de cá fazendo prédios, e aí eu posso citar várias pessoas que me inspiraram, que eu trabalhei junto, trabalhei na Alexandre Leite, um puta mentor para mim. Eu trabalhei com Paulo Renato, Kardec, tive experiências com o Roberto Carvalho, Frederico, que é do Bretones, tive experiência com a Teresa Paes del Papa, são tudo arquitetos com que eu trabalhei, eu fiz colaboração. Aí eu posso citar outros, que é Isabel Giacomo, posso citar Lins Galvão, Yara. Só esses nomes que eu falei, quase 90% do que seus olhos tocam na cidade são feitos por eles. E essas pessoas estão aonde? Eles vão na faculdade de vocês, fazem uma palestra, mas socialmente não são vistos ainda. Ainda tá, quando se expõe um pouco, é aqui, numa rodada de podcast, na faculdade. Então, a gente ainda não... Nós não fazemos um trabalho ainda para conversar com a massa. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou trabalhar isso para conectar? Deixar essa discussão dos ambientes do espaço urbano mais pop, né? Mais pop também. Exato. Então, assim, eu até instigo. O que nós estamos fazendo? E tudo que eu converso ainda é restrito ao meu mercado imobiliário, à construção ou em contatos com a universidade. Então, ainda eu não converso com as massas. Enquanto a Casa Cor, ela abre uma exposição, ela está aberta, que eu vejo como muito bem sucedido. E nós não precisamos anular um nicho para crescer com o outro, pessoal. Eu quero que a Casa Cor, os arquitetos de interiores cresçam cada vez mais, porque é um desejo, é a inspiração deles estarem com isso. E nosso nicho é muito bem sucedido também, talvez eu acho que é por isso acomoda. Ele já é muito sobrecarregado, existe um déficit de demandas de profissionais de arquitetura com capacidade técnica, matemática e legislativa. Nós estamos em déficit. Então, eu escolhi esse mercado, primeiro, porque eu tenho essa paixão desde criança. Segundo, a barreira de entrada, quando você se profissionaliza tecnicamente, você já elimina metade da arquitetura. Mais que a metade, pessoal, porque tem muita resistência de arquitetos em profissionalizar tecnicamente, que é um desafio. Quando a gente vai falar hoje qual que é o coeficiente, se é área de adensamento básico, como que é o aproveitamento da área de adensamento, você vai até TDC 5 vezes a área do terreno, depois mais 1,5 usando TDC, usando a onerosa, calculando, trazendo a rentabilidade, fazendo um aproveitamento máximo. Então, é coisas que eu até instigo vocês, vão lá atrás, porque um domínio, aí eu domino Goiânia, depois domino Senador Canedo, depois domino São Paulo, e aí você domina 3 legislações, depois a média do pensamento fica fácil adaptar a outros municípios. Você entendeu? Mas sempre é um desafio entrar no novo município. Então, nós temos déficit. Então, o meu escritório está posicionado para atender prédios, condomínios, loteamentos de grande impacto, igual esses outros profissionais de altíssimo escalão aqui em Goiânia, que são referências a nível Brasil, e nós temos esses arquitetos
O urbanista ainda tem um grupo 4 com o Chibil e outros diversos profissionais que são absurdos, nós somos referências. Inclusive, o que a gente produz aqui, nossos núcleos de arquitetura edificada, produz para Palmas, Mato Grosso, nós somos referência aqui no Norte, no Centro-Oeste. O plano diretor inaugural de Palmas, quem fez foi o grupo 4, né? Exatamente. Foi o Fernando Teixeira. Então, assim, absurdo. Você vê, assim, Unity, você vê a Norden, você vê... também tem o Costa Veras, também, que é um escritório bacana, fazendo disseminação de uma boa arquitetura imobiliária também, tá? É óbvio, ele é muito estigmatizado e muito hateado também por acadêmicos. A arquitetura voltada para o imobiliário. Porque se discute muito os altos adensamentos e é questionável, nós como arquitetos temos que discutir, mas essas discussões elas não são manifestadas durante o ato da criação, elas têm que ser discutidas durante o ato das concepções dos planos diretores, porque o plano diretor de Goiânia já melhorou demais em relação ao aproveitamento infinito. Antigamente não tinha limite no índice, hoje o adensamento maior de Goiânia é 7,5. Então, várias discussões acadêmicas, discussões da cidade, já fizeram esse formato. Então, se discute muito das incorporadoras, elas influenciam ou não a determinação? Influencia também, mas como acadêmicos, como discurso da cidade, nós temos que estar presentes. Da outorga onerosa também, né, que foi colocada para algumas... Outorga onerosa, tudo mais. Isso. Então, são discussões do dia a dia. E outra, agora eu também preciso trazer uma cadência de sobrevivência para o meu escritório. Então, eu atuo dentro daquele jogo. E eu tento fazer da melhor forma possível, com todas as técnicas, com todos os aspectos de funcionalidade, acessibilidade, resultado financeiro, porque se hoje você quer construir uma casa para fundar a sua construtora e trazer rentabilidade, você quer construir uma casa por 500 mil e vendê-la por 450? De maneira alguma. Não? Pô, gente, o que é isso? Então, obviamente, você quer ter um custo de 350 para vender ela 550 Sim. E ter um faturamento de 200 mil, entendeu? Então, por quê? Porque você precisa sobreviver, você tem uma cadeia e outra, não se amadurece um discurso de barriga vazia. Então, para a gente conseguir criar movimentos, nós temos que nos autossustentar, porque as nossas visões não vão ser financiadas por ninguém. Uhum. Então, se eu tenho uma discussão de melhorar o cenário da arquitetura, hoje eu estou fazendo o meu escritório acontecer baseado nesse nicho. Ainda quero discutir muito ele, mas por enquanto eu estou enchendo minha barriga. E eu preciso colocar dinheiro porque um dos intuitos do escritório é montar um instituto para ajudar o início da carreira dos arquitetos, entendeu? Porque eu gosto dessa fase educacional, de transparecer isso, entender onde que o arquiteto pode se posicionar, fundamentar ele como empresa, fazer ele entender que além da discussão da cidade, nunca a gente pode pensar que o arquiteto está daqui fomentando um discurso da cidade, ele também não pode amadurecer um discurso dele como empresa. Uhum. Você entendeu? Sim. Porque uma coisa complementa a outra. Não é porque eu gosto de discutir a cidade que eu tenho que depreciar os arquitetos que fundamentam uma arquitetura voltada para o luxo ou para um mercado exclusivo. Mérito deles. Agora vamos criar um mérito. Então, eu não preciso depreciar algo para melhorar o outro. Uhum. Entendeu? Mas aí eu quero criar um movimento também. Eu quero criar um movimento que o arquiteto ele pode estar onde ele quiser. Porque hoje nós não temos arquitetos, se discute muito a qualidade das incorporações, não é? Uhum. Você gosta da qualidade das incorporações de Goiânia? Depende. Cada vez as plantas ficam cada vez piores, cada vez menores, é sempre complicado. Depende. Tem vários. Uhum. Mas por que nós não temos nenhum arquiteto dono de incorporadora? Sim, é uma questão, né? Por quê? Quem diz que o arquiteto não pode ser dono de incorporadora? Será que eu estou diante de duas donas de incorporação? Que isso? Uai. Quem sabe? Gente, o arquiteto ele pode estar aonde ele quiser. Sim. Uhum. O arquiteto ele pode ser dono de incorporadora.
O arquiteto, antes dele meter um discurso crítico, ele pode amadurecer um discurso crítico, mas ele também pode agir. Por que nós não temos arquitetos donos de incorporadora? Por que nós não temos arquitetos donos de construtoras grandes? Por que nós não temos arquitetos donos de imobiliárias grandes? Por que nós não temos arquitetos? Por quê? Nós somos um profissional matriz dessa cadeia imobiliária. Por que a gente só tem que ser visto como prestadores? Quem que disse isso? Por que nós estamos restritos a isso? Quem colocou o arquiteto na posição de um cara que só é estigmatizado como um cara que escolhe luz, papel de parede? Gente, nossa profissão está em tudo. E esse é um aspecto final da arquitetura, que é a ambientação final, né? Que é a escala desde o urbano, nós temos domínio. Mas nós temos um amadurecimento gigante de legislação, de concepção, de mercado. Por quê? Sim. Por que o arquiteto não está aí? É um questionamento importante que fica, né? Pra Isso. gente pensar sobre essa questão. Então, assim, eu estou instigando que o arquiteto, ele não é colocado nos lugares, é nós que escolhemos onde nós devemos estar, entendeu? Então, eu quero fomentar uma arquitetura com a qualidade. Nós temos em São Paulo alguns incorporadores um pouco mais visionária, porque o mercado lá também compram, mas queira ou não, a arquitetura mais visionária ela está voltada para a elite. Queira ou não, as arquiteturas que a gente vê de Mars Kogan, tal, maravilhosas, indiscutíveis, a arquitetura contemporânea vislumbra o contato da luz com os vazios, mas ainda assim está lá no nicho, bacana. Mas você tem vontade de ser incorporador de loteamentos? Demais, assim. De concepção, loteamentos que têm identidade, personalidade. Ou você quer ser o projetista que é maravilhoso e digno também. Que eu amo estar na posição que eu estou. Eu acho que é diferente porque quando você tem um profissional gabaritado nessa função de projetar, você acaba tendo uma relação diferente com o produto. E quando você é só projetista ou prestador de serviço, você vira refém do cliente, muitas vezes, né? Não que o cliente, às vezes, é um problema, mas muitas vezes, quando você pensa em questão de qualidade de projeto, às vezes impacta na viabilidade ou no potencial lucro que aquele loteamento pode ter, que não pode ser o lucro direto, mas às vezes é o lucro da qualidade do projeto. Porque quando você pensa no loteamento que tem mais áreas verdes, por exemplo, vamos pensar, o condomínio fechado hoje em dia, o Aldeia do Vale, ele é inviável pensando em questão de viabilidade hoje em dia, pela quantidade de áreas verdes que tem no condomínio e tudo mais. Só que o lote lá é extremamente valorizado, justamente pelo fator da qualidade do projeto, né? Não é tão. Não é tão? Pela metragem quadrada, do tamanho dele, ainda ele é o mais barato de todos os condomínios. Ele o lote se torna caro, mas os lotes lá são a partir de 2.600, 3, então o metro quadrado dele é barato. Ainda. Talvez pela baseado em né? um jardim, que você pega em Itália e tal, metros quadrados de 3.500, aí quando você olha 2.800 por 2,5 milhões, o lote da Aldeia do Vale dele é o mais barato da cadeia dos condomínios. Pela metragem quadrada. Só que lá né? você tem que comprar uma parcela maior de metros quadrados, porque a fração mínima lá acho que é 600 1.800, o mínimo lá, se eu não me engano, assim, arredondando é 2.000. Mas essa é uma discussão boa. Mas todo o incorporador está refém dessa matemática. Sim. E você pode aliar. Mas, assim, voltando, todo mundo quer, quando concebe um empreendimento, fazer a cadeia dele ficar produtiva. E é um mercado, vamos dizer, tradicional. Estar mexendo com construção existe desde o que a humanidade se entende, que é o ato de construir, comercializar, vender, criar as cidades, a patrimonialização, independe se é pelo Estado ou não, tá? Mas assim, todo mundo está refém dessa matemática, mas o arquiteto ele consegue criar essa cadeia. Quando eu vou fazer uma viabilidade, eu tenho que analisar a proporcionalidade entre as vias, entre as áreas privadas, as privativas que a gente vai para a venda, entre áreas verdes, mas às vezes o potencial está no lote.
por já comprar um lote que ele já tem uma área de preservação, que é uma área já que é resguardada por lei, que eu não posso fazer o uso, fruto dela, eu incorporo aquela toda extensão da faixa verde, eu crio uma pequena orla lá, eu já tenho uma imersão de verde magnífica dentro, sem precisar sacrificar o índice de área verde. Ainda consigo criar as praças. Então, nós temos várias técnicas dentro do processo urbano para trazer o verde, desde a escolha do terreno, tá? Então, eu acho que o arquiteto, no futuro bem próximo, eu quero criar um despertar, e essa é a minha missão, de falar que ele pode estar nos cargos mais privilegiados. Nós temos vários cases de donos de incorporadora que começaram construindo casas seriadas, 2, 3, 4. Tem que ensinar o arquiteto que existe um banco que ele pode pegar um financiamento para ele custear um terreno de aquisição. Gente, se você olhar a qualidade de pessoas que estão construindo pela garra, ele te contrata com muito menos gabarito técnico, porque ele se desafia a pegar o financiamento, constrói na garra, faz o lucro, e você que é mais qualificado, mais profissionalizado, fica só na cadeia da produção do serviço. Entendeu? Então o arquiteto ele tem que romper uma cadeia do empreendedorismo, porque senão nós vamos ficar refém de pessoas sem informação, né? E a gente vai ficar refém. A gente reclama demais dos nossos clientes, incorporadores e construtores, mas por que nós não somos eles também? Esse é um ponto importante, né? Pra gente pensar. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas acho que nosso tempo aqui já tá chegando mais ou menos no final. Não, rapaz. Essa discussão que eu estou instigando aqui, vamos desmistificar o arquiteto. Ele é para cutucar cada um de vocês. Inclusive vocês que estão aqui à mesa, todo mundo que estiver assistindo, tá? Então, arquitetos, vamos ser mais disruptivos. Vamos pegar cases de pessoas que inspiraram, ou na cadeia do empreendedorismo dentro do civil, vamos nos posicionar como pessoas que podem estar do outro lado, entendeu? Porque nós temos essa capacidade, nós somos às vezes o profissional mais gabaritado para ser um dono. Vocês acham que seriam incríveis um dono de imobiliária que traz um olhar arquitetônico entre que todos os seus corretores são arquitetos que não se identificam muito com a área de projeto, mas te apresentam um apartamento de forma diferente, com um olhar arquitetônico? Seria incrível, né? Seria interessante um imobiliário com um viés arquitetônico? É muito importante para o arquiteto pensar sobre isso, né? Tipo assim, então é isso. Então eu estou instigando, antes de nós só reclamarmos ou fazermos diagnósticos vazios, não entender porque as plantas são pequenas e tal, vamos estar do outro lado contribuindo. Essa é uma das missões e um dos recados que eu tenho aqui. Vamos fazer arquitetura de todos os níveis. E dica 1, se expor, ir atrás. Dica 2, se relacionem, conversem com o máximo de profissionais possíveis da nossa cadeia. Corretores, engenheiros complementares, engenheiros de obra, construtoras, serraleiros, imobiliários. Todos os níveis, se tornem melhores amigos, porque uma das estratégias do escritório é isso, é recorrência. Eu estou fazendo parceria com quem precisa de mim para sobreviver. Então, os consultores incorporadores imobiliários precisam de lançar. É uma das estratégias que eu uso de captação. Estar perto de pessoas que têm recorrência. Eles precisam sobreviver, entendeu? Espero voltar aqui. A gente está conversando com incorporadora. Olha só. Entendeu? Esse foi um papo muito enriquecedor. Eu acho que abriu não só a mente de quem está aqui na mesa, mas de quem está escutando, de quem está de casa. Foi um prazer te receber aqui, Pedro. Ótimo. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade em estar aqui. E siga também, né? Pedro Carto, tem a carto.arc, se eu não me engano, né? Exatamente. E o Pedro Carto. Pedro Carto. Os dois vão estar bem laranjas. Na hora que você vê a cor mais laranja possível, somos nós, pessoal. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Não nos deixe de seguir nas redes sociais, semnorte.cast e unigoiás.arquitetura. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Perfeito.